a doutrina da Trindade criou um paradoxo realmente profundo e óbvio nos primeiros séculos do cristianismo, na mente dos primeiros teólogos cristãos. Se Jesus é Deus e Deus também é Deus, não haveria dois deuses? Então surgiram várias respostas e várias questões levantadas para tentar responder a essa questão. Porque o cristianismo nascente já estava se estabelecendo como uma religião diferente do judaísmo. Mesmo assim, eles queriam continuar seguindo o pensamento monoteísta estrito do judaísmo, mas também não queriam cair na teologia pagã da existência de vários deuses. Então eles queriam combinar, juntar a divindade de Jesus com a divindade de Deus e dizer ainda assim que havia apenas um único Deus e não dos deuses. Então levantou-se um debate profundo logo nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Muitos grupos cristãos se desenvolveram nos primeiros séculos do cristianismo. E vale a pena salientar que cada um deles dizia que era a verdadeira ortodoxia, o verdadeiro pensamento, os verdadeiros seguidores de Jesus. Então havia alguns grupos que diziam que eram ortodoxos e atribuía a heterodoxia a outros grupos. E havia outros grupos que se diziam ortodoxos e atribuíam a heterodoxia a outros grupos. Então cada um vivia com sua própria verdade e dizia que o outro grupo que estava completamente errado. Para tentar conciliar essa questão da divindade de Jesus, muitos grupos deram as suas próprias respostas, desenvolveram seus próprios pensamentos. Os ebionitas, por exemplo, eram um grupo de judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que aceitaram Jesus como o Messias, mas eles tinham uma resposta diferente sobre a questão de se Jesus era divino ou não. Para os ebionitas, Jesus não poderia ser um ser divino, não poderia ser Deus, porque se Jesus fosse Deus e Deus também fosse Deus, haveria dos deuses. Então fugia completamente do estrito monoteísmo judaico. Para os ebionitas, Jesus era apenas o Messias, alguém que foi escolhido de modo especial para ser o Messias, para morrer pelo pecado das outras pessoas, de todos os judeus, de todas as pessoas, mas que também não negava a lei judaica. Então, para os ebionitas, Jesus continuava preso à lei judaica e não era Deus, mas uma pessoa que foi adotado para ser o Filho de Deus. E vale a pena salientar que o significado de Filho de Deus para os judeus não é o mesmo significado de Filho de Deus desenvolvido pelo cristianismo posterior. O pensamento de Filho de Deus para os judeus poderia ser aplicado para qualquer pessoa. Um rei poderia ser considerado Filho de Deus, como aparece no livro de 1 Samuel. Um profeta, um sacerdote. E o próprio Israel, a própria nação de Israel, é considerada filha de Deus em várias passagens do Antigo Testamento. Então os ebionitas não consideravam Jesus como sendo Deus, mas apenas o Messias, alguém que foi adotado por Deus para ser o seu filho e cumprir uma missão especial na terra. Outro grupo que se desenvolveu no decorrer da história do cristianismo é o marcionismo. O marcionismo diferia do pensamento dos ebionitas. Enquanto estes diziam que Jesus era apenas um humano escolhido para ser filho de Deus, escolhido para ser o Messias, para cumprir uma missão especial em terra, os marcionistas diziam que Jesus era na verdade um ser divino. Não tinha um corpo humano, ele apenas tinha a aparência de um corpo humano, mas era um ser divino. Por mais que os marcionistas dissessem que Jesus era um ser divino, ainda assim eles tentavam restringir esse tipo de divindade de Jesus. Eles acreditavam que existia apenas dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, que era um Deus irado, um Deus que causava muitas guerras e muitas mortes, e foi este Deus que criou o mundo. E havia também o Deus de Jesus, que é um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus que abraça todas as pessoas. Então os marcionitas
de certa maneira, não tinham muita simpatia pelo pensamento judaico, justamente porque para eles o Deus do Antigo Testamento era um Deus apenas de guerra, de pavor, de medo, de ódio, era um Deus iracundo. Então eles desprezavam muito o Antigo Testamento, mas seguiam o Deus de Jesus. É difícil entender como é que os macionistas coadunavam a ideia de Jesus ser um ser divino e ainda assim não ser ao mesmo tempo divino e tentar ligar qual era a união entre Jesus e o seu Deus, o Deus do Novo Testamento, uma vez que os seus escritos foram destruídos ao longo da história da Igreja e o que nós sabemos com precisão ou com certa precisão sobre os macionistas sobraram apenas de referência dos padres da Igreja que eram ferrenhos opositores a esse tipo de pensamento. Um outro grupo que surgiu com um pensamento diferente dos macionistas e dos ebionitas é chamado de grupo gnóstico, ou melhor, dentro da teologia e daqueles que se dedicam à história do cristianismo para poder compreender os seus fundamentos, a origem dos seus fundamentos, nós não dizemos que existe um grupo chamado de gnósticos, mas vários grupos gnósticos. Cada um diferia de uma forma ou de outra de seus pensamentos, mas em um eles concordavam. Jesus era um ser divino. Não tinha a forma de um ser humano de fato. Ou ele era um humano que foi habitado por um ser divino. Havia o humano Jesus, que foi habitado pelo Cristo, e na sua morte na cruz, o Cristo sai dele, e quando ele ressuscita, o Cristo volta a entrar novamente nele. Basicamente, os gnósticos, os grupos gnósticos, tinham esse pensamento em comum. Mas para os gnósticos, sendo Jesus um ser divino, eles não acreditavam que o Deus do Antigo Testamento fosse o Deus verdadeiro, porque o Deus do Antigo Testamento queria um culto exclusivo para si, como diz em Isaías 45:18, o Deus do Antigo Testamento diz, fora de mim não há outro Deus. E os gnósticos consideravam este Deus um ser inferior que queria se achar superior por causa de sua soberba. Para os gnósticos, haveria outros deuses muito superiores a este Deus do Antigo Testamento, entre o qual Jesus está incluído. Esses grupos, ebionitas, macionistas e os vários grupos gnósticos foram considerados heréticos por aqueles que chamamos de proto-ortodoxos, que são aqueles cristãos teólogos que vieram antes da ortodoxia, colocando as bases de fato para a ortodoxia da doutrina do cristianismo sobre vários ensinamentos dogmáticos. Eles foram considerados heréticos porque os proto-ortodoxos queriam acreditar na divindade de Jesus e ainda assim não queriam fugir do monoteísmo desenvolvido pela religião judaica. Então eles teriam que dar uma resposta de peso que fosse efervescente e de fato concisa contra estes vários grupos e outros que de uma forma ou negavam a divindade de Jesus ou afirmavam a divindade de Jesus, mas na crença de outros deuses ou outras respostas que viessem contrárias ao ensinamento de que era considerado de fato uma ortodoxia. Então os proto-ortodoxos vieram já com um desenvolvimento maior para contrariar esses grupos que eram por eles considerados heréticos. Duas respostas foram desenvolvidas ao longo do tempo para tentar responder os pensamentos dos ebionitas, dos macionitas, dos grupos agnósticos e de outros movimentos que tentavam coadunar de certa forma o monoteísmo estrito do judaísmo, mas a teologia pagã. Esses pensamentos, essas respostas, no entanto, tiveram altos e baixos. Em algumas partes do Império Romano, essas respostas foram consideradas ortodoxas, isto é, a crença correta. Entretanto, em outras partes do Império Romano, essas respostas foram também consideradas heterodoxas, isto é, um pensamento que foge daquele que é considerado correto, daquele que é considerado de fato ortodoxo. E essas respostas foram chamadas de patripacionismo e arianismo.
O que nós sabemos sobre estas respostas que surgiram em detrimento dos pensamentos dos ebionitas, macionistas e agnósticos vem através de alguns padres da igreja como Hipólito e Tertuliano entre os séculos II e III. E essas respostas são um pouco curiosas de fato, porque parte do princípio de que Jesus possuía alguma divindade. Mas como é que essa divindade é distribuída ou afirmada nestes grupos? Entre os patripassionistas, a ideia era de que Jesus era Deus, era de fato divino. Os patripassionistas pregavam a unicidade estrita e agressiva de Deus. Para os patripassionistas, Jesus não passava de uma encarnação de Deus Pai, ou seja, este, Deus Pai, era a própria encarnação do seu Filho, de Jesus em terra. Deixando mais claro, Jesus encarnado é a própria divindade de Deus Pai exaltado no céu. O patripassionismo também é chamado por alguns teólogos de modalismo, porque fala dos modos do ser de Deus se manifestar. Vou dar um exemplo inicial para vocês. Digamos que eu, Monteiro, me caso. Tenho filhos, meus filhos crescem e se casam também. Então eu, um único ser, uma única existência, tenho vários modos de me manifestar. Eu tenho o modo marido em relação à minha esposa, eu tenho o modo pai em relação aos meus filhos, mas também tenho o modo sogro em relação aos meus genros. Mas isso não quer dizer que todos esses meus modos são existências independentes, extrínsecas a mim. Não, eu sou uma única pessoa que me manifesto de modos diferentes. E o patripassionismo fala basicamente isso. Deus é único, estritamente único, uma unidade agressiva e absoluta, mas que se manifesta de formas diferentes. E Jesus é uma forma, um modo do Deus único se manifestar. De tal forma que o patripassionismo chegou a dizer que quem morreu de fato na cruz foi o próprio Deus. O próprio Deus sofreu. E essa ideia de que Deus sofreu, de que Deus morreu, causou uma reviravolta muito grande em outros grupos cristãos que se consideravam ortodoxos, que não concordavam com este tipo de pensamento. E entre eles se manifestou um teólogo que é considerado um pensador exímio, chamado Tertuliano. Nos escritos de Tertuliano é dito que havia 2 bispos de Roma que acreditavam e seguiam a teologia modalista ou a teologia patripassionista. Foi quando Tertuliano decidiu se levantar contra esse tipo de teologia porque achava inconcebível que Deus, o próprio Deus, o mistério profundo, fosse de fato morto e crucificado na cruz. Tertuliano pregava que Jesus era de fato divino, que Jesus era de fato Deus, mas ele não era o Deus Pai. E mesmo assim não havia 2 deuses. Em suma, você entra aqui em um mistério profundo. Existe o Filho que é Deus de fato, existe o Pai que é Deus de fato, mas não são 2 deuses, apenas um único Deus. E como o Evangelho de João fala de um outro ser, um Espírito, que é chamado de outro Paráclito, Tertuliano chegou a dizer que aí existe uma outra pessoa, também de forma independente, que também é Deus. Então você tem o Filho que é Deus, o Pai que é Deus e o Espírito que é Deus. Não são 3 deuses, mas um único Deus. Aqui você tem o surgimento da teologia ou doutrina da Trindade. É um Deus que é triuno. É 3 pessoas que formam um único Deus. Um mistério de fato que não tem como esquadrinhar e apenas aceitar pela fé. Em uma de suas cartas, chamada Contrapraxias, Tertuliano defende da seguinte maneira a ideia de que existe um único Deus, mas que há neste único Deus 3 pessoas. Tertuliano fala que o Pai é um, o Filho é um e o Espírito é um. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas que formam essa unidade divina. É chamada de unidade na Trindade, ou a Trindade na unidade para ser um pouco mais exato.
E então Tertuliano desenvolve o pensamento da Trindade. O interessante é que Tertuliano fala que, embora em Deus existam três pessoas que são distintas em seus modos de agir e em suas personalidades, formando um único Deus, eles não são diferentes em substância. É a mesma substância. A substância, Deus, que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, compõem. Então você tem os primórdios da teologia ou da doutrina da Trindade, começada, iniciada por Tertuliano. E é bom deixar claro que, embora Tertuliano tenha desenvolvido a doutrina da Trindade, ela ainda era um pouco arcaica e vai se tornando técnica alguns tempos depois. Tertuliano dizia que, embora houvessem três pessoas em Deus, três pessoas na unidade, três pessoas em uma única substância, havia um certo grau de hierarquia. Tanto que Tertuliano dizia que o Pai, Deus Pai, é maior em hierarquia do que o Deus Filho, muito embora possuíssem a mesma substância. O que parecia ter terminado aí, com Tertuliano, a questão da Trindade, nós vamos encontrar outros debates. Obviamente, os grupos cristãos que eram considerados heréticos ou hetero-ortodoxos foram marginalizados ou completamente dissipados durante o Império Romano. No entanto, as reflexões em torno da Trindade não acabaram por aí. Surgiu em Alexandria, no Egito, um importante ponto de reflexão teológica e um dos maiores da época do Império Romano, que trouxe vários teólogos de pensamentos interessantes, um pensamento outro que divergia da ideia de Tertuliano. Esse pensamento foi defendido pelo bispo, pelo teólogo Ário, e que depois passou a ser chamado de arianismo. Para o pensamento de Ário, esse teólogo, Jesus diferia em poder e essência do Deus Pai. Em um modo um pouco mais resumido e mais claro, para o bispo Ário, desde a eternidade havia Deus, o Pai, e que este Deus Pai decidiu criar o seu Filho, Jesus, o Cristo. Dessa forma, você vê que Jesus, na concepção de Ário, teve o início, teve o começo. Jesus nunca foi eterno. E assim Ário desenvolve a sua teologia. E este Jesus que foi criado, encarnado, é morto e por fim é ressuscitado. Então você encontra que Jesus é subordinado ao Pai não apenas em substância, mas também em sua essência e muito mais ainda em seu poder. É como se Jesus fosse uma divindade inferior ao Deus Pai, que é considerado uma divindade superior. O arianismo começou a se disseminar no Império Romano, se tornando extremamente popular, muito mais popular do que a doutrina da Trindade, defendida por Tertuliano, iniciada por Tertuliano. Mas muitos não estavam de acordo com aquela doutrina defendida por Ário. E um dos que se levantou contra a doutrina de Ário se encontra um jovem diácono chamado Atanásio, que era pertencente à igreja de Alexandria. Eles acreditavam que não havia como Jesus ter sido criado ou ser de uma substância similar à de Deus Pai, mas eles ensinaram que Jesus sempre existiu. Jesus era pré-existente desde toda a eternidade, portanto, de mesma substância do Pai. Para nós hoje, talvez esse debate soasse como sendo uma provocação, como nós vemos vários grupos cristãos hoje, um provocando um outro, às vezes em até debates tolos. Mas naquela época era um debate de suma importância que poderia mudar completamente os rumos do cristianismo. Se o cristianismo tivesse seguido o pensamento diário, nós iríamos ver um cristianismo muito diferente do que temos hoje. Um cristianismo que negasse a doutrina da Trindade e muitos outros pontos que são considerados normas de fé dentro do cristianismo. Mas acontece que esse debate gerou uma confusão grande que acabou chegando no imperador Constantino.
Constantino, quando assumiu o poder do Império Romano, encontrou um império muito fragmentado. Não havia uma unidade completa dentro do império que ele assumira. E então todo esse debate em torno do arianismo e de doutrinas consideradas ortodoxas a respeito da Trindade trouxe uma chave importante para Constantino. Ele se converteu ao cristianismo, queria que o cristianismo fosse a religião oficial do Estado, e para isso era necessário que houvesse também uma unidade dentro do cristianismo em torno de doutrinas importantes. Então Constantino decidiu convocar o Concílio de Nicéia no ano de 325 da Era Comum para debater a questão do arianismo, porque se o cristianismo tivesse uma unidade de doutrina, também ele conseguiria conseguir uma unidade política dentro do seu império. Então nós podemos ver, de fato, que a convocação do Concílio de Nicéia em 325 teve dois pontos importantes. O primeiro ponto é o ponto político. Constantino não estava interessado em questões teológicas que implicassem em salvação. Ele estava mais desejoso de ver o seu império unido, mantendo assim um poder forte, e tendo essa unidade ele conseguiria permanecer de fato no poder, controlando todo o vasto império romano. E também nós temos o segundo ponto, que é o ponto teológico. Mas esse ponto teológico é mais dado à igreja, aos cristãos, nesta questão do debate. Se o cristianismo continuasse fragmentado na questão teológica, e como Constantino havia dado liberdade aos cristãos, essa divisão dentro da igreja cristã também causaria divisão dentro do Império Romano. Então era importante haver a unidade teológica para ele conseguir uma unidade política. O debate dentro do Concílio de Nicéia, ocorrido em 325 da Era Comum, foi bastante intenso. Isso porque chegou-se até a pensar que o arianismo sairia vitorioso, e tinha muitos adeptos. No fim, o posicionamento de Atanásio ganhou o debate teológico, e assim ficou decidido que a Trindade estava estabelecida em três pessoas e um único Deus. Havia o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não três deuses, mas um único Deus. Uma é a pessoa do Pai, uma é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito Santo. Mas não tem três deuses, apenas um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles comungam da mesma natureza, eles comungam da mesma substância. Eles estão iguais em glória, poder e são coeternos. Portanto, um não é maior do que o outro. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é maior que o Pai. Estão em pé de igualdade. E assim a doutrina de Atanásio saiu vitoriosa no Concílio de Nicéia. E enfim, eu encerro esse vídeo dizendo que, em parte alguma do Novo Testamento, você vai encontrar um posicionamento explícito sobre a Trindade. Mesmo no Evangelho de João, que declara que Jesus é Deus, não há ideia de Trindade. Esse pensamento de não haver explicitamente escrito no Novo Testamento a doutrina da Trindade perturbou muitos escribas posteriores ao Concílio de Nicéia. Mesmo assim, eles decidiram fazer uma análise, juntar um ponto aqui, outro ponto ali, e decidir que a doutrina da Trindade era bíblica. No entanto, se você ler de fato todo o Novo Testamento, você não encontrará, em parte alguma, seja nos Evangelhos ou nas Epístolas, uma ideia da doutrina da Trindade. Então, obviamente, a doutrina da Trindade é só mais uma invenção da Igreja.